Olá, esse vídeo é praticamente uma aula, a forma como eu trabalho a disciplina de ensino religioso em sala de aula. Nessa aula aqui, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar a ideia de Deus. O que é isso? A ideia de transcendente. Como a humanidade foi, ao longo da história, assimilando, ou seja, incorporando a sua cultura ao senso comum, como queira, ou como ele vai, aos poucos, tendo essa ideia de uma transcendência. Quando eu falo em Deus, eu falo em transcendência, no sentido de acreditar em uma coisa, que existe uma coisa além da morte, ou mesmo uma coisa além de si. Porque, nesse momento histórico aqui, não existia ainda, no início, não existia ainda aquela ideia de vida após a morte. Ele vai surgindo ao longo do transcurso da humanidade, dos períodos históricos, à medida que o homem vai evoluindo, o cérebro humano vai evoluindo, vai ganhando mais leitura de interpretação da realidade, ele vai construindo novas formas. É por isso que o pensamento religioso, a cultura, ela é da mesma forma que existe um crescimento, que novas descobertas, novos conhecimentos são adquirindo no transcurso da humanidade. Então, essa aula aqui é uma forma mais simples que eu encontrei, fundamentado no sociólogo chamado Emile Durkheim, que essa aqui uma visão sociológica. Existem outras visões sobre a ideia do transcendente, só que nesse caso aqui eu vou trabalhar sob a perspectiva da sociologia, que tem um escritor, um expoente, um referencial maior, fundamentado em Emile Durkheim. Então, vamos aqui para esse desenho. Como eu fiz esse desenho? Outra coisa que eu quero lembrar antes, é que eu gosto demais de trabalhar com desenho, em vista que o desenho ele tem uma capacidade, o ser humano, quando ele vai vendo o visual, ele tem uma maior, digamos assim, uma maior capacidade, uma maior facilidade de permanecer fixado no cérebro. Geralmente, essas aulas aqui eu faço um pequeno texto de acordo com o andamento da turma, ou seja, com a capacidade da turma, eu faço um pequeno texto, ou então trago um texto para ele ler, e em seguida eu faço a explicação, eu dou baseada em desenhos que eu faço no quadro. Apesar de não desenhar bem, mas eu tento me virar com aquilo que posso. Então, vamos ver aqui o que vai falar esse desenho. Por qual motivo eu fiz esse desenho? Olha, segundo essa teoria de Emile Durkheim, é o seguinte, que é uma teoria muito forte do evolucionismo. Digamos aqui você vai ver uma presença muito marcante da sociologia e da biologia, que hoje ela vai ser bastante fundamentada, bastante estudada no campo da psicologia cognitiva e desse conhecimento mais novo que nós temos, que é a neurociência, que é voltada especificamente para o desenvolvimento cerebral. Como o ser humano o cérebro vai ganhando novas significações, o cérebro humano vai interpretando a realidade. Ou, como diriam os evolucionistas, à medida que o cérebro vai evoluindo. Então, vamos lá. Olha, aqui nós temos o desenho de uma montanha. Essa coisinha aqui que está no centro aqui, aqui é uma caverna, aqui é uma fogueira e uns humanos em volta da fogueira. Aqui nós temos dois humanos representando o quê? Eles saindo para a caçada. Vamos fazer uma leitura desse desenho. Ora, nessa teoria dizia o seguinte, que o homem
o homem primitivo da antiguidade, da pré-história. Antes dele, quando nasceu, o cérebro dele era muito semelhante ao cérebro de uma criança, talvez de 2, 3 anos. Ele, devido à própria não ter o tempo vivencial e os estímulos que eram oferecidos, tudo que ele fazia a vida dele era em contato direto com a natureza, e toda a leitura que ele fazia do mundo era uma leitura natural. Essa teoria é uma das teorias, que é a teoria naturalista. Existe a teoria da psicologia, psicológica, e existe uma outra ligadas aos ritos de funerais. Nós estamos aqui trabalhando exclusivamente com a teoria sociológica evolucionista, que é essa teoria que está no livro de Émile Durkheim. Claro, existem outros escritores falando sobre isso, mas basicamente um referencial que eu vou citar aqui, que é um livro bastante que tem uma fundamentação boa para essa explicação, o escritor Émile Durkheim, quando ele escreveu o livro As Formas Elementares da Vida Religiosa. Tem um texto, tem um capítulo do livro que é exclusivamente sobre essa religião naturalista. Então, o que acontecia? O ser humano, ele nasceu com o cérebro não tinha a capacidade de interpretação do mundo como nós temos hoje. Claro, devido aos recursos naturais que ele existia e o tempo de vida que ele era um homem, digamos assim, muito novo ainda. Então, a vida dele se resumia o quê? Amanhecia o dia, ele ia caçar. Ele observava também que, à medida, quando o dia amanhecia, o sol estava bem no nascente, o sol estava aqui no nascente. Aqui, o nosso sol desenhado, que eu havia no início da aula, eu havia esquecido. Está aqui o nosso solzinho, o sol desenhado. Então, o que acontecia? Quando esse homem passava a noite na caverna, ao amanhecer o dia, ele saía para realizar suas caçadas. E ele observava que nesse exato momento de manhãzinha, o sol estava aparecendo aqui. E à medida que o dia ia passando, o sol ia subindo, digamos aqui, de 9 horas, o sol está aqui, né? Como a gente vê, o sol vai subindo, chega o meio-dia, e quando dá a tardezinha, ele se põe. Ele ia para trás de uma montanha. Isso, claro, vai valer para as pessoas que moravam em lugares onde tinha montanhas. Para pessoas que moravam em florestas planas, como é o caso do Amazonas, a gente tem uma outra leitura que eu vou abordar em outra aula. Então, o que acontecia? Esse ser humano, nesse momento, ele via esse percurso do Sol. Da mesma forma que, quando começava a anoitecer, eles voltavam para as cavernas, o Sol ia se esconder atrás de uma montanha. E quando o Sol se escondia, o que acontecia? Aparecia a Lua com as estrelas. Aqui, esse Sol aqui é porque eu estava falando do horário do dia. Em sala de aula, eu faço esses dois desenhos separados. Como meu quadro aqui é pequeno, eu não vou poder fazer não daria para fazer essas duas figuras. Então, o que acontece? Quando o Sol se põe, eles vai se pôr, a Lua aparece e eles vão para a caverna, para dentro da caverna. Ora, mais tarde, o que acontece? Aí vai ser o assunto de outro vídeo que eu vou fazer, sobre especificamente a importância do fogo. Mas aqui eu não vou abordar o conceito fogo nesse vídeo. Vou deixar para outro. Então, o que acontece? Nesse momento, quando eles descobrem o fogo, como antes
Antes do fogo, lembrando a você que outra informação importante que eu já ia esquecendo de falar aqui é o seguinte. Essa teoria só vai surgir quando aparece o fogo. É por isso que vai ser importante você ver o outro vídeo da importância do fogo para o desenvolvimento do cérebro humano. Mas você vai ver esse daqui, depois você complementa não só com esse vídeo, mas com outros que você vai vendo. Então, o que acontece? Eles acendem a fogueira e começa a observar ao redor do mundo. E ele faz uma reflexão e ele vai entender o seguinte: me parece que esse camarada aqui é um homem, é igual a gente, passa o dia caminhando e à noite vai dormir. Da mesma forma que nós passamos o dia caminhando, juntando, caçando para nos alimentar, à noite a gente vem para a nossa caverna. Então, a morada desse Deus aqui, do Sol, são as montanhas. Então, ele vai achar que o Sol morava nas montanhas. E, nesse momento, aparecia a Lua e as estrelas, que, na cabeça dele, faria o casal Sol e Lua, ou seja, homem, princípio masculino e princípio feminino. Esses dois princípios aqui também eu vou trabalhar em uma outra aula, em um outro vídeo, que a gente vai abordar o princípio masculino e o princípio feminino para a formação do indivíduo, de duas teorias fundamentais e duas formas de enfrentar o mundo que nós temos no transcurso da humanidade. Isso daqui vai ser trabalhado no campo da psicologia, sendo que um autor que a gente encontra com mais facilidade é Freud. Freud trabalha esses dois princípios. É uma disciplina científica e que ela está ligada muito ao campo científico. Então, quando você fala em determinado conceito, posteriormente vai levar a outro conceito que vai precisar de uma outra explicação. Então, gente, segundo essa teoria, vai ser a partir daqui que os humanos vão associar o Sol ao pai da humanidade, e a Lua seria a mãe da humanidade. Fechando essa aula, vamos lembrar o seguinte, que a ciência vive de quê? De uma reflexão em cima de um determinado objeto. Esse objeto é submetido, existe uma teoria, essa teoria é submetida a uma forma de aferição, ou seja, de comprovação se aquilo tem fundamentação ou não. E essa teoria foi fortemente, existe um fortalecimento dessa teoria a partir do momento em que os pesquisadores observaram em diversas culturas pelo mundo que onde existia um relevo, um terreno acidentado com montanhas, os povos que ali habitavam tinham o Sol como seu Deus criador e protetor. Isso você vai verificar no judaísmo, com Javé, que mora no Monte Sinai, com Zeus, que mora, no caso da Grécia, o deus Zeus mora na montanha, ou então o Brahma, que vai morar lá no Monte Nepal, lá no povo do Extremo Oriente, onde está a China e a Índia. Você vai verificar também no Japão e também na Austrália, enfim, em todos os lugares onde existia um terreno acidentado. Então, gente, caso você tenha gostado desse vídeo, dê um joinha. Caso você queira compartilhar, é bom com outras pessoas que gostam, que queiram discutir o assunto. E caso você queira deixar um comentário, melhor ainda, porque quem vive da análise, da ciência, do estudo, o saber, ele acontece assim, na relação, no diálogo. Num vídeo como esse, eu deva, e acredito que sim, que deixei diversas lacunas, porque isso é normal, a gente vai me preocupando com o tempo, com minha forma de expressar, a gente vai deixando muita coisa, em que até, inclusive, eu já alertei que seria complementado em outros vídeos, porque o assunto é bastante complexo
e bastante longo. E a ciência é feita dessa seguinte forma, da leitura, reflexão e reconstrução continuamente. Erra quem imagina que a ciência tenha um conceito fechado e definitivo e eterno.